Esse vídeo trata do processo de fecundação ou fertilização, que é o processo decorrente do encontro do gameta masculino e o gameta feminino. O gameta masculino é o espermatozoide e o gameta feminino é um ovócito secundário liberado a partir de um folículo ovariano maduro, ainda em fase de metáfase 2, com a sua meiose estando então interrompida. Esse assunto pode ser estudado no capítulo 2 do livro de Embriologia Clínica do Moore. O processo de fecundação somente irá acontecer após o ato sexual, em que ocorre a deposição do sêmen masculino no canal vaginal. A partir do canal vaginal, os espermatozoides se direcionam para o espaço da cavidade uterina e dali então se direcionam para as tubas uterinas. A fecundação acontece, em geral, na altura da ampola da tuba uterina. Os espermatozoides precisam passar previamente por um processo denominado de capacitação, que ocorre já dentro do aparelho reprodutor feminino. A capacitação irá permitir que o espermatozoide esteja fisiologicamente apto a fecundar um ovócito e consiste em um conjunto de alterações que acontecerão em especial na superfície do espermatozoide. O processo de fecundação dura em torno de 24 horas, desde o início, contando o encontro entre os gametas até o seu final, sendo considerada a primeira mitose do novo indivíduo formado. A fecundação acontece após os espermatozoides atravessarem a camada de células denominada de corona radiata, que são células que são liberadas juntamente com o ovócito a partir do folículo ovariano maduro. Além da corona radiata, o ovócito apresenta um revestimento formado pela zona pelúcida. A zona pelúcida recobre a superfície da membrana do ovócito e a separa da corona radiata. Para os espermatozoides alcançarem o ovócito, eles precisam inicialmente atravessar essa camada de células constituída pela corona radiata. Para isso, os espermatozoides liberam algumas enzimas que irão romper ligações intercelulares entre as células da corona radiata, e ele utiliza também o seu movimento flagelar para separar as células da corona radiata e conseguir atravessar essa camada de células, alcançando então a zona pelúcida. Uma vez que o espermatozoide entra em contato com a zona pelúcida, ele irá sofrer um mecanismo de interação através de receptores que estão presentes na sua superfície com proteínas da zona pelúcida, em especial a proteína ZP3, que é a proteína zona pelúcida 3. Essa proteína vai desencadear uma reação que envolve a liberação de enzimas que estão contidas na vesícula acrossômica, que fica localizada na cabeça do espermatozoide. Essa reação acontece causando a fusão das membranas do acrossomo com a membrana da superfície do espermatozoide, de modo que ocorre uma fragmentação e se formam então pequenos poros na superfície do espermatozoide que permitem então a liberação do conteúdo de enzimas que estão presentes dentro do acrossomo para o exterior. O processo de liberação dessas enzimas é importante porque elas são responsáveis por permitir que o espermatozoide atravesse a zona pelúcida. Essas enzimas fazem uma digestão local na zona pelúcida, abrindo um pequeno espaço através do qual o espermatozoide consegue atravessar essa camada e alcançar, então, a superfície do ovócito, ou seja, permite que o espermatozoide alcance a membrana do espermatozoide, que aqui está sendo indicada pela seta vermelha que eu acabei de desenhar. Vemos nesse vídeo uma representação desse processo. Aqui nós podemos visualizar um espermatozoide já capacitado em contato com a zona pelúcida, onde haverá interação de seus receptores com as proteínas EP3 que constituem uma parte da zona pelúcida. Ocorre então aquela reação na superfície do espermatozoide, que é a reação acrossômica,
que consiste na liberação do conteúdo enzimático do acrosoma, abrindo um espaço na zona pelúcida através do qual o espermatozoide consegue atravessar a zona e alcançar a membrana do ovócito. Alcançando a membrana do ovócito, o espermatozoide irá desencadear uma alteração na polarização da membrana e isso causa abertura de canais de íons. Nesse caso, a abertura de canais de cálcio é que são do nosso interesse. Quando a membrana do ovócito sofre, então, essa despolarização e ocorre a abertura desses canais de cálcio na superfície do ovócito, o cálcio entrará no citoplasma do ovócito e esse influxo de cálcio será responsável por uma série de alterações que acontecerão em seguida no ovócito e na zona pelúcida. Nesse primeiro momento, essa alteração de potencial elétrico que acontece na membrana do ovócito já é responsável por um bloqueio da penetração de outros espermatozoides nesse ovócito. Esse bloqueio é chamado de bloqueio rápido contra a poliespermia. Isso ocorre porque a membrana deixa de estar no seu estado de repouso normal, e isso, por si só, já ocasiona um bloqueio do processo de fertilização. Além disso, com essa despolarização, que está aqui indicada pela mudança na cor da membrana do ovócito, e a partir desse processo de influxo de íons cálcio, as outras mudanças acontecerão em seguida. Vemos aqui então uma representação do influxo de cálcio. Retornando para o ponto do vídeo. E dentro do citoplasma do ovócito, esses íons causam alterações no citoesqueleto do ovócito, que causarão a degranulação do conteúdo dessas vesículas que estão indicadas no vídeo. Essas vesículas são chamadas de grânulos corticais e contêm enzimas que, ao serem liberadas nesse espaço, que é denominado espaço perivitelino, atuam sobre a zona pelúcida, causando uma espécie de impermeabilização da zona pelúcida. E esse mecanismo de alteração da zona pelúcida, que é uma reação chamada de reação zonal ou reação da zona pelúcida, causa um bloqueio definitivo da poliespermia, ou seja, essas mudanças que ocorrem na zona pelúcida a partir da ação das enzimas liberadas pelos grânulos corticais irá bloquear de forma definitiva a penetração de outros espermatozoides neste ovócito que está sendo aqui representado. A liberação dos grânulos, ou melhor, a liberação do conteúdo enzimático dos grânulos corticais é denominada de reação cortical. Então, recapitulando, o processo envolve uma sequência de eventos que tem início a partir do encontro do espermatozoide com as células da corona radiata. O espermatozoide, então, utiliza seu movimento flagelar e a liberação de algumas enzimas para romperem as ligações intercelulares para que ele atravesse a corona radiata e ele alcança, então, a zona pelúcida. Na zona pelúcida, o espermatozoide encontra proteínas, em especial as proteínas EP3, para as quais ele apresenta receptores na sua superfície. A interação entre esses receptores e a proteína EP3 da zona pelúcida desencadeia uma reação acrossômica no espermatozoide com a liberação de enzimas contidas na sua vesícula acrossômica. Essas enzimas atuam sobre a zona pelúcida em um local específico onde são liberadas, abrindo um pequeno espaço, um pequeno orifício através do qual o espermatozoide consegue atravessar a zona pelúcida. E ele alcança, assim, a superfície do ovócito, ou seja, é a partir disso, então, que ele consegue entrar em contato com a membrana do ovócito, que está aqui representada por essa membrana roxa.
Lembrando que esse ovócito é um ovócito secundário. A partir desse contato entre o espermatozoide e a membrana do ovócito, a membrana desse ovócito sofre uma despolarização, que bloqueia de forma rápida a penetração por outros espermatozoides, o que a gente chama de bloqueio rápido contra a poliespermia. Além disso, o contato do espermatozoide com o ovócito, que causa essa despolarização, vai ocasionar também a abertura de canais de íons, em especial de íons cálcio. Ocorre, então, influxo de íons cálcio para dentro do citoplasma do ovócito. Os íons cálcio interagem com elementos do citoesqueleto do ovócito e a movimentação do citoesqueleto vai deslocar grânulos corticais que contêm enzimas até a região próxima à membrana, fazendo com que esses grânulos se fundam com a membrana do ovócito e liberem o seu conteúdo enzimático no espaço perivitelino. As enzimas liberadas nesse espaço atuam então sobre a zona pelúcida, causando um enrijecimento da zona pelúcida, de modo que outros espermatozoides não conseguem mais penetrar. Além de toda essa sequência de eventos, o contato do espermatozoide com a superfície do ovócito, ocasionando essa despolarização e influxo de cálcio, desencadeiam também a retomada da meiose do ovócito, que será somente então concluída, formando a célula que é denominada óvulo, que consiste então, na verdade, de uma célula fecundada.